faça uma oração por ela, pelo menos de 7 em 7 dias, ou faça uma oração a cada mês do falecimento desta operação que um dia foi muito comemorada pelos brasileiros. O juiz Eduardo Apio, eu não sei se é Apio ou Apio, eu vou falar Apio. O juiz Eduardo Apio vem sofrendo muita pressão para deixar os processos derivados da Operação Lava Jato lá em Curitiba. Tanto que negou requerimentos da Procuradoria da República na cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná, para se afastar do cargo. Isso porque uma procuradora entrou com a chamada petição de arguição de suspeição, que é um instrumento usado para trocar o juiz da causa quando se desconfia da sua parcialidade. Mas Apio disse ser vítima de uma narrativa leviana e que as acusações contra ele não passam de, aspas, conjecturas de caráter absolutamente genérico, desprovidas de qualquer lastro probatório. Bom, vale lembrar que o juiz Eduardo Apio, ele foi aquele que apareceu no sistema de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral, tendo doado R$13 para a campanha do Lula, o que é proibido pela Constituição brasileira e também pela Lei Orgânica da Magistratura. Apio diz que não foi ele, mas se nega a pedir a retificação na Justiça Eleitoral. Então, meus senhores, nós ficamos como? Nós ficamos que muitos foram os pedidos ao Conselho Nacional de Justiça para que Apio fosse punido e afastado da Lava Jato, que é uma operação que morreu pelo principal motivo, a causa-mortes, foi a suspeição de Sérgio Moro, que ficou objetivada quando ele deixou a carreira de juiz, a magistratura federal, para assumir um ministério no governo Jair Bolsonaro. Agora, este novo juiz também demonstra a sua suspeição ao não requerer a retificação da prestação de contas na Justiça Eleitoral. E o que é pior, ele deixa uma dúvida: seria passível de falseamento um sistema eletrônico da Justiça Eleitoral? Eduardo Apio, ele traz essas séries de problemas de todas as naturezas, não só para a Justiça Eleitoral, como para a sua própria credibilidade. E ao não querer fazê-lo, ele sim continua suspeito, ainda mais quando a sigla dele na Justiça Federal era LUL 22. E ele tem atuado de maneira a reverter tudo que foi apurado pela Operação Lava Jato. Na sua primeira sentença, por exemplo, quando ele assumiu a vara em Curitiba, o juiz Eduardo Apio, ele absolveu Raul Schmidt Jr., que foi acusado de pagar propina a ex-diretores da Petrobras. Schmidt Jr. foi preso em 2016 em Portugal, na 25ª fase da operação, e deixou a cadeia em 2018. Na decisão, Apio argumentou que o Ministério Público Federal teve acesso de maneira ilegal aos dados bancários do acusado e que os procuradores da Lava Jato não tinham uma decisão judicial autorizando a quebra de sigilo da sua conta num banco de Mônaco. Vejam, ele que já chamou o Bissoli, também o Palocci, né, para perguntar para o Palocci se ele foi torturado a dar a sua delação, e também ele que livrou a pele do advogado Tacla Duran. E aí? Apio fica, a CNJ não vai fazer nada? Pois é, Pavinato, não só livrou a pele do Tacla Duran, como tem conduzido uma história do Tacla Duran de compra de sentenças, um assunto que nunca se deu muita atenção, porque vinha de alguém que era investigado, alguém que era tecnicamente um criminoso no processo, passa agora a ser olhado como uma grande vítima, o seu Tacla Duran. Então me parece que o juiz, assim como se discutia a parcialidade do juiz Moro para acusar, também é parcial o juiz que quer defender em excesso. E isso, quem tem que entrar em campo é o TRF, que cuida ali da região de Curitiba. É o STJ que está acima, é o STF. Então não dá para um juiz de primeira... Nós estamos falando do juiz de primeira instância. Eu sei que no Brasil a gente tem algumas insatisfações com o judiciário, com ministros de Supremo, de STJ, e é mais difícil,
porque o corporativismo é mais concentrado, é justamente com os órgãos correcionais que poderiam avaliar isso. Agora o problema, e o que me assusta, é quando os juízes de primeira instância começam a ter esse tipo de atitude, porque isso começa a virar exemplo para o Brasil afora. Assim como os aspectos negativos da Lava Jato, e sim, afirmo e sempre afirmei, a Lava Jato teve sua parte boa, mas também teve um monte de aspectos negativos. Assim como os aspectos negativos de acesso da Lava Jato permitiram que pelo Brasil afora muitos juízes e promotores se achassem com seus códigos penais próprios para sair aplicando a lei, hoje o excesso também de atuação do juiz apio para as defesas, vai fazer com que a impunidade possa correr solta em outras comarcas do Brasil. Então, ou o TRF da 4ª Região, ou o STJ, ou o CNJ tomam atitudes em relação a isso e começam a punir juízes que falam fora dos autos, mas aí talvez tenham que punir alguns ministros também, né? Aí é uma coisa que precisa ser melhor estudada. Mas juiz não é para falar fora dos autos, é para falar nos autos e com base em provas concretas e assegurado o devido processo legal, julgar o que tem ali. O juiz apio não pode ter esse tipo de conduta e tem que ser claramente repreendido para não esperar passar 5, 10 anos e depois começarem a vir essas suspensões quando já não se justifica mais. Ninguém tá incomodado com isso, Elaine, na classe jurídica, porque... Veja, parece que ele foi colocado lá para reescrever a história. Uhum. E eu vou até completar aqui a sua fala. A primeira coisa que a gente aprende nos bancos da faculdade de Direito é que o que não está no processo a primeira coisa não existe. Pague o bedel. Que hoje a única coisa que reprova é falta. Exato. Então, a gente sabe que o que não está no processo não existe, porque essa é uma regra que a gente aprende lá nos bancos da faculdade. Mas, de fato, a Lava Jato ela foi do céu ao inferno, né? A gente teve ali, de fato, no início, houve uma escolha de quem seria investigado, né? Foi, de fato, totalmente induzida. As investigações foram induzidas, a gente sabe disso, por isso a gente teve aí a descondenação de Lula, né, justamente por erros no processo da Lava Jato, nos processos criminais, ali a condução dos processos criminais. Mas a gente agora também não pode, porque no passado houve erro, continuar errando. Então, para mim, sinceramente, a Lava Jato deveria agora ir para 7 palmos debaixo da terra e a gente retomar qualquer tipo de investigação sobre nova Aedes e sobre um novo nome, porque a Lava Jato ela já está condenada ao fim dela faz tempo, desde que a gente teve aí a descondenação do próprio Lula por erros no processo. Mas está tendo um revisionismo histórico, não está, Deise? Nossa, direto. O papel desse juiz parece claro, ele está fazendo um revisionismo. Ele quer mudar a história, né? Ele quer apagar o passado e escrever alguma coisa em cima. E ainda sob a égide de tá fazendo justiça, né? Então tá tudo errado no meio dessa história. O que eu fico... Sabe uma coisa que eu fico pensando, assim, ele fala que não sabe como que o nome dele foi parar na doação pro Lula. Eu fico pensando no Dallagnol, né? Eu já falei sobre o Dallagnol, não é o tema aqui do programa, mas o Dallagnol caiu por um exercício de bola de cristal mesmo, né? Na tentativa de prever o futuro. E esse juiz, ele está dando elementos tão concretos, como o Bissoli falou, que nada acontece com ele. Eu vou ser bem direta, assim, a impressão que eu tenho hoje, e a Lava Jato foi um pouco responsável por isso, ela começou com um início de ouro, um início promissor, e aí eu já achei até que estava abaixo de 7 palmos, mas pelo visto não está, ainda estão desenterrando ela. Mas tem uma insegurança jurídica no Brasil que ela é muito forte, né? E cada vez que a gente vê esse tipo de exemplo, a gente vê isso se concretizando. Eu não sei como que vai resolver isso. Isso começou com a Lava Jato. Acho que a Lava Jato foi bem propulsora nesse sentido, né? De dar essa insegurança jurídica. De novo, reitero, começou com o início de ouro, mas terminou de um jeito caótico. Mas me impressiona que nada seja feito em relação ao apio, e ao Dallagnol, em 1 minuto e 6 segundos, tudo seja resolvido, né? O reset jurídico aqui, né? Exatamente. A quem convém. Exatamente. E tem essa também, né? Você viu que o apio, ele revogou lá a punição do Schmidt Júnior, porque a prova, não é? A prova que mostrou lá os seus crimes, ela foi obtida de maneira ilegal. O que é certo. Uhum. Mas a gente olha para Brasília. Todo esse processo da carteira de vacinação do Bolsonaro
nasceu com a violação do sigilo do cartão de vacinação. Aí não fica parecendo que existe uma perseguição jurídica ideológica no país? Pois é. E acho que o mais assustador disso tudo é que a gente percebe o início de uma certa contaminação, de um comportamento ruim que a gente vê nas cortes superiores, especialmente no STF, começando a respingar agora na primeira instância. Esse excesso de aparição do app, tudo bem, criticavam o Moro também pelo mesmo aspecto, mas geralmente nós discutíamos as decisões de Moro quando ele era juiz da 13ª Vara. Muito raramente ele falava fora dos autos, sequer dava entrevistas quando era juiz da 13ª Vara. Então as discussões se davam em torno das suas decisões, quando eram tornadas públicas. No caso do Apio, não são somente as suas decisões que são polêmicas, as suas declarações também são polêmicas e ele está fazendo essa superexposição constante, esses pronunciamentos constantes fora dos autos. Então, o comportamento é absorvido pela primeira instância, enquanto que as instâncias superiores estão também inovando nas suas decisões. Mas um outro aspecto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: nas decisões da Lava Jato, quando o Moro ainda estava na 13ª Vara de Curitiba, em que pese as críticas às suas decisões exageradas ou, digamos, fora daquilo que deveria ser o padrão, nós costumávamos ver elas sendo referendadas, pelo menos durante um certo tempo, tanto pelo TRF quanto pelo STJ e durante um bom tempo pelo STF. No caso do Apio, nós já tivemos uma decisão dele em relação ao Palocci, que era uma tentativa de devolver ali alguns trocados que o Palocci, em tese, teria desviado da Petrobras, e nós tivemos também uma decisão dele considerando o Moro parcial na condenação do Sérgio Cabral, que também foi revertida no TRF. Ou seja, ele traz decisões polêmicas, como as decisões da Lava Jato sempre foram polêmicas, mas aqui neste caso elas não estão encontrando sustentação na segunda instância e vamos ver como vai ser isso nas instâncias superiores. Mas há um excesso de exposição e decisões polêmicas que não são referendadas pelos desembargadores. Bom,